é único, ocorre em via única. Então, falada dentro do vegetal, no nosso caso aqui das angiospermas, né? Então, eu vou mostrar aqui para você qual é o processo de formação dessas sementes, tá? Então, nós temos aqui o ciclo reprodutivo das angiospermas. Infelizmente, eu estou sem a animação aqui, que dá para mostrar passo a passo, tá? Mas o que que nós temos aqui, ó? A diferenciação reprodutiva. Então, eu tinha lá aquela geminha, né? Eu tinha uma planta, aqui, ó. Estão vendo o mouse aí? Dá um alô aí, rapidão, só para saber se vocês pelo menos estão aí ainda, né? Que às vezes já aconteceu de cortar a apresentação e eu continuar dando aula 1 hora depois, foi com a aula de semente semana passada. Acabou a internet no campus, eu não vi, continuei dando a aula. Quando eu fui ver, já tinha 1 hora que tinha acabado a aula. E eu lá igual um otário. Mas é assim, né? Tem gente que nasce para isso mesmo. Então, pessoal, aqui, ó, nós temos uma planta em desenvolvimento e aqui uma planta que passou da fase vegetativa para a fase adulta. Por quê? Porque ela floresceu, olha aqui, ó, os botões florais. Ela entrou na fase reprodutiva, tá? Então, ocorreu essa diferenciação reprodutiva. E ocorreu o quê? O florescimento, tá? Quando ocorre o florescimento, ocorrem 2 processos distintos dentro, tá? Da planta. Porque na planta, eu vou ter lá a formação de flores, e essas flores podem ser unissexuadas, né, ou hermafroditas, né? Então, eu posso ter flor hermafrodita, que apresenta tanto estruturas reprodutivas masculinas e femininas, ou eu posso ter flor unissexuada, que tem só estrutura feminina ou só estrutura masculina, tá? Mas nas flores ocorrem 2 processos, um chamado de microsporogênese, que é a formação do grão de pólen. Então, eu tenho lá a antera, né, que é a região da parte, né, que nós chamamos de androceu, que seria a parte que contém as estruturas reprodutivas masculinas. Na antera ocorre um processo que forma o grão de pólen, que sai daqui e chega aqui. O grão de pólen final é esse aqui, ó. Então, como é que ocorre esse processo? Eu tenho uma célula, tá? Originada lá na antera, que vai sofrer 4 divisões, tá? Ela vai se dividir, tá? Ela vai sofrer lá uma meiose, ou seja, ela vai dividir a sua carga genética. Essa célula originada aqui, ela tem metade da carga genética da planta-mãe. Nós chamamos de 1M. Ela é uma célula haploide, tá? Ela carrega metade da carga genética. Quando ocorre a divisão celular, tá? Os cromossomos se dividem lá, tá? E metade da carga genética cromossômica vai para esse indivíduo, que vai se dividir, formar 4 célulazinhas. Essas 4 células, né, cada uma delas vai sofrer um processo de divisão ao meio. Ela vai se dividir novamente em 2 novas células. Essas 2 células aqui, 2 novos núcleos dentro da mesma célula. Esses 2 novos núcleos aqui, um dos núcleos vai formar o núcleo que vai dar origem à formação do tubo polínico, vocês vão entender aqui na frente o que é, e o outro vai dar origem ao núcleo generativo, ou o núcleo que vai promover a fecundação do óvulo, tá? Aqui, essas células do núcleo generativo novamente se divide em 2, tá? E eu vou ter 2 núcleos generativos aqui, tá? E um núcleo que vai formar o tubo polínico. Sofrido essas transformações, eu tenho a formação do grão de pólen. O grão de pólen é essa célula aqui que contém 2 núcleos generativos e um núcleo que vai formar o tubo polínico. Esse é o grão de pólen adulto. O grão de pólen é só quando essa primeira célulazinha sofreu todas essas modificações e está madura, pronta para promover a polinização e a fecundação, né? Então, esse é o grão de pólen. Esse processo de formação do grão de pólen chama microsporogênese. É importante entender porque tem inúmeros fatores que interferem na microsporogênese. Nós vamos falar mais ali adiante no final da aula, tá?
interfere na formação do grão de pólen. E se esses fatores ocorrerem, eu não vou ter uma formação de pólen, ou uma baixa taxa de formação de pólen, ou pólen formado sem características. Nessas divisões ocorrem problemas e eu não chego a um grão de pólen pronto, adulto, viável no final desse processo. E eu vou ter problema de fertilização e eu vou ter problema de produção de sementes. Eu vou ter queda de produção de sementes se algum fator interferir aqui na microsporogênese, tá? E o outro processo é a macrosporogênese, que é a formação do saco embrionário. Então, nós temos aqui na parte feminina, tá? Da flor, que é lá o carpelo, né? Ou gineceu, que é composto lá pelo estilo, estigma e ovário, tá? Estigma é aquela parte, o receptáculo lá em cima da parte feminina, tá? O estilete, na verdade, o estilete é essa parte aqui, ó, central aqui desse canudo, tá? Por onde o grão de pólen vai germinar e atingir lá dentro o ovário, que dentro do ovário está contido o óvulo. Então, esse processo de formação do saco embrionário que vai dar origem ao óvulo, tá? Que vai dar origem ao embrião, né? É chamado de macrosporogênese. Ele forma o saco embrionário e o saco embrionário é que vai formar o embrião depois da fecundação. Tá? Esse processo de formação do saco embrionário, que é essa parte interna aqui, ó, pessoal. Aqui é o ovário, né? Se eu tirasse aqui o desenho de dentro do ovário, aqui eu tenho um óvulo, tá? Essa parte aqui, ó, essa estrutura é o óvulo, tá? E o saco embrionário é essa parte daqui de dentro, que é onde vai ser formado o embrião e um tecido que alimenta o embrião chamado endosperma. Ele passa por diferentes divisões até ele chegar nessa fase aqui, ó. Eu vou botar um videozinho daqui a pouco para ficar mais fácil de entender, uma animação mostrando isso aqui. E aqui eu tenho um óvulo adulto, tá? Dividido em 3 partes aqui dentro. Eu tenho dois tecidos que protegem, tá? O integumento, uma parte do integumento, que é a parte mais externa do óvulo, que vai dar origem depois ao tegumento da semente, que o óvulo é quem vai virar a semente. Então, o integumento do óvulo, que é essa capa mais externa, eu chamo de integumento, tá? É dividido em primina e secundina. Essa outra capa intermediária, que é essa segunda capa, eu chamo de nucelo, e essa parte interna é o saco embrionário, que é aqui vai apresentar os núcleos polares, uma parte chamada sinérgide e outra parte que eu me sumiu o nome agora, tá? Mas ele é dividido nessas 3 partes. Aqui no videozinho vai mostrar os nomes. Esse é o óvulo maduro, tá? Aqui dentro do ovário. Passou pela macrosporogênese, formou o óvulo maduro. E aí eu tenho essa planta pronta para ser fecundada. O grão de pólen está pronto para promover a fecundação e o óvulo está pronto para ser fecundado, tá? E aí, então, vai ocorrer o processo de polinização. O processo de polinização é um processo simples, né? De se entender, mas muitas vezes complexo de acontecer no campo. A polinização nada mais é do que o transporte do grão de pólen. Ele sai daqui da antera, ó, e é transportado até o estigma, até o receptáculo aqui, ó, da parte feminina da flor. Sai e vem parar aqui. Ele entra em contato com o estigma, tá? Esse processo é chamado de polinização. Ele pode ocorrer de inúmeras formas, nós vamos ver mais adiante, tá? Quando ele entra em contato aqui com o estigma, ocorre a microgametogênese, que é a parte que forma o tubo polínico. Então, esse grão de pólen, quando entra em contato, ele germina, né? Nós chamamos de germinação do grão de pólen. Ele começa a se desenvolver e forma uma estrutura na forma de um tubo, um canudo que cresce aqui por dentro, vai crescendo dentro aqui, ó, do estilete. Vou abrir aqui. Vai crescendo aqui dentro, tá? Entra dentro do óvulo uma regiãozinha chamada micrópila e promove a fecundação. Então, essa célulazinha aqui, ó,
que era responsável pela formação do tubo polínico, vai se dividir e formar o tubo polínico. E essas outras duas célulazinhas aqui, que eram os núcleos, né, generativos, vão caminhar aqui por dentro até chegar dentro do óvulo para promover a fecundação, tá? Então, entrou em contato com um estigma, o grão de pólen germina e forma o tubo polínico, microsporonogênese. E depois, pelo tubo polínico, essas duas estruturazinhas vão caminhar até chegar no óvulo para ocorrer a fecundação. No caso das angiospermas, é uma dupla fecundação, porque eu tenho dois núcleos que vão se fundir, que vão fecundar duas partes do óvulo. Uma vai dar origem ao embrião e a outra vai dar origem ao endosperma. Nós vamos ver na animaçãozinha agora, tá? Eu vou ter um probleminha para apresentar aqui, porque como eu não consigo tela cheia, eu vou tentar colocar aqui para vocês de uma outra forma. Se tivesse com tela cheia aqui, era só clicar que ele já abriria. Mas eu vou colocar aqui para vocês. Por que não encontrado? Deixa eu abrir aqui para vocês. Eu quero agora, pessoal, eu vou apresentar outra tela, tá? Aí eu preciso que vocês me digam se vocês estão vendo ou não. Não. É porque acho que ela demora um pouquinho para aparecer aqui. Essa internet tá uma zoeira, cara. Lá, partilhar. Deixa eu ver essa aqui. Tá aparecendo aí a outra tela agora? Sim, do YouTube, né? Isso. Aí tem um videozinho aqui, depois eu vou botar o link para vocês lá com material complementar, bem curtinho, explicando esse processo todo, tá? Deu tela inteira aí? Sim. Então vamos lá. Já possui flores. Ó, começar do zero aqui. Olá, bem-vindo ao quadro. Vamos começar com nossas aulas de reprodução das angiospermas. As angiospermas já possuem flores e essas flores geralmente apresentam atrativos. Então, representando aqui uma flor, nós temos o receptáculo, as sépalas, agora as pétalas, que têm a função de atrair agentes polinizadores, por isso são coloridas. Temos aqui também o carpelo, que em conjunto formará o gineceu, que é a estrutura reprodutora feminina, e também os estames, que é a estrutura reprodutora masculina. Em conjunto, formarão o androceu. Temos aqui a nossa flor e vou desenhar as estruturas reprodutoras masculinas e femininas separadas. A estrutura reprodutora feminina é composta pelo carpelo e ele apresenta uma abertura que é denominada estigma, uma porção tubular que é o estilete e a porção dilatada que é o ovário. Nesse ovário nós vamos encontrar os óvulos. Então, ampliando aqui essa região dos óvulos, e aí relembrando da última aula, nós temos aqui este óvulo que é formado pelo integumento, o nucelo, que é um tecido nutritivo, e o saco embrionário, que será o gametófito feminino da planta. Aí, no saco embrionário, nós temos aquelas 8 células ou núcleos, que são as antípodas. Temos os 2 núcleos polares aqui na região central, 2 sinérgides e a osfera. Vou destacar aqui o saco
embrionário, que é uma importante estrutura, que é o gametófito feminino. Agora, então, passando para as estruturas reprodutoras masculinas, aqui vamos representar, então, o estame, a porção dilatada chama-se antera, e a porção que segura a antera é o filete, e aí, destacando a antera, sabemos que os grãos de pólen são produzidos nela. Relembrando a aula de formação do grão de pólen, aqui nós temos um micrósporo, que depois da mitose irá formar duas células. A primeira é a célula do tubo e a segunda é a célula generativa. E todo esse conjunto com as células já diferenciadas é o grão de pólen, que será o gametófito masculino. Como então o processo se inicia? O grão de pólen ele pode ser transportado para outras flores ou então para uma mesma flor. O transporte do grão de pólen para o carpelo de uma mesma flor nós chamamos de autopolinização. E aí nós vamos ter uma aula específica só sobre autopolinização. Para essa aula, vamos entender que este grão de pólen será transportado para outra flor, irá então germinar, formando o tubo polínico, que vai crescendo no interior do estilete, até atingir o ovário. Representando aqui o interior do carpelo, nós temos o grão de pólen e o tubo polínico, que foi formado a partir da célula do tubo. Esse tubo polínico vai chegar, então, no ovário e penetrar o óvulo através da micrópila. A célula generativa vai, então, se dividir, formando os dois núcleos espermáticos. Esses dois núcleos espermáticos irão percorrer o tubo polínico e encontrar um óvulo. Um dos núcleos espermáticos irá se fundir com a oosfera e originar o zigoto, aqui representado. O outro núcleo espermático irá se fundir com os núcleos polares. E dessa fusão com os núcleos polares irá surgir um tecido triploide. Este tecido é o endosperma, que irá nutrir o embrião. E aí, como foram dois núcleos espermáticos que promoveram a fecundação, nós chamamos todo o processo de dupla fecundação. A dupla fecundação ocorre apenas nas angiospermas. E a dupla fecundação por quê? Um núcleo espermático funde com a oosfera, formando o zigoto. O outro núcleo espermático funde-se aos dois núcleos polares, formando o endosperma. E então, pessoal, só quero caracterizar a ploidia das estruturas. Como nós já vimos, os núcleos espermáticos são estruturas haploides, e aí da união do núcleo espermático haploide com a oosfera haploide, irá formar o zigoto, que será uma estrutura diploide. E como o endosperma veio da fusão de um núcleo espermático com dois núcleos polares, ele será uma estrutura triploide, 3N. Vamos parar por aqui com a formação do zigoto e na próxima aula continuaremos. Entendido então aí, pessoal? Deu para entender isso? Eu acho que fica mais fácil. Vocês conseguiram entender lá, pessoal? Pessoal,
Dá um alôzinho aí, eu mando uma. Sim. Deu para ver, né? Então, o que vocês viram lá, ó? Diga. Pessoal, ó, quando ocorre essa dupla fecundação, né? Nós tínhamos aqui, ó, o grão de pólen, né, com os dois núcleos generativos e o núcleo que vai formar o tubo polínico. Esses dois núcleos se fundem aqui dentro do óvulo, tá? Promovendo a fecundação, tá? E um dos núcleos vai formar com a oosfera o embrião, tá? Que é a parte que vai dar origem à planta. O embriãozinho é a planta em miniatura que vai se desenvolver aqui dentro do óvulo. E o outro núcleo, tá, generativo, se funde aqui com os núcleos polares, que vai dar origem ao endosperma, que é um tecido, um grupo de células que vai se dividir para armazenar substâncias provenientes da planta, mas para alimentar o desenvolvimento do embrião. Tá? E aí a gente parte daqui, da fecundação, dupla fecundação, que vai dar origem ao embriãozinho aqui. Aqui nós vamos ter uma semente adulta, tá? Pronta, madura. O embrião aqui, no caso, vai ser uma dicotiledônia, que ela tem 2 cotilédones, mas com o embriãozinho totalmente formado aqui. E essa semente é uma planta, uma semente pronta, né? Que atingiu a maturidade fisiológica, ou seja, ela já está pronta para cumprir a função dela, tá? Então, esse processo de dupla fecundação ocorre porque eu tenho 2 núcleos generativos que vão formar 2 estruturas separadas. Uma, o embrião, né, que é o zigoto, e a outra, o endosperma. Por isso chamada dupla fecundação. E ela deu uma ênfase ali na questão da ploidia. Então, pessoal, quando eu tenho a formação do embrião, eu tenho uma célula generativa com metade da carga genética do pai, né? Da planta que dá origem a ela, porque sofreu uma mitose. Então, eu tenho um N, a carga genética dela é metade do indivíduo. E quando ela encontra a oosfera, que elas se fundem aqui, o gameta, né? O gametófito feminino, né? Aí eu tenho a fusão de um N da célula generativa do grão de pólen e do N da célula generativa do óvulo, aqui da oosfera, que vai formar o zigoto, que é 2N. Então, toda vez que esse processo ocorre, toda vez que ocorre o sexo, existe a mistura de genes. Existe a mistura. Nesse caso aqui, desse exemplo, foi a autofecundação, porque fecundou o grão de pólen da mesma flor, fecundou o óvulo, a oosfera, dela mesmo. Então, ocorreu a autofecundação, então o pai e a mãe são o mesmo. Pessoal, então, o professor, então não tem variabilidade genética, porque se o pai é o mesmo e a mãe é o mesmo, os dois são iguais. Existe variabilidade genética, sim, porque quando ocorre a divisão celular no processo chamado meiose, os cromossomos se dividem, metade a célula se divide ao meio e os cromossomos se dividem. Quando ocorre essa divisão, para dividir ao meio a carga genética, tem características que vão para um lado na divisão e características que ficam para o outro. Então, quando eu tenho 2 células formadas a partir da meiose, as 2 células geradas podem apresentar características genéticas divergentes uma das outras. Então, quando o grão de pólen tem metade da genética, essa genética contida aqui nessa célulazinha generativa pode não ser igual à genética contida aqui na célula na oosfera. Então, quando ocorre a fecundação, eu posso ter características genéticas diferentes do grão de pólen se unindo a características genéticas diferentes da oosfera, e aí vai surgir uma nova característica genética que vai ser resultante da combinação dos dois. Então, mesmo em autofecundação, ocorre variabilidade genética, só que
variabilidade genética muito menor em relação à fecundação cruzada, porque aí os pais têm genética muito mais diferente. Os pais são diferentes. Aqui não. O pai e a mãe, o mesmo, né? O grão de pólen e a oosfera são da mesma planta, né? Mas ocorre variabilidade numa taxa menor. Isso é importante vocês entenderem, tá? Toda vez que ocorrer cruzamento sexuado, que houver fertilização lá, fecundação, grão de pólen com óvulo, tá? Vai ocorrer variabilidade genética, mesmo se for na mesma planta, mesmo se for autofecundação. Se for fecundação cruzada, a variabilidade genética vai ser muito maior, tá? Mas sempre vai ocorrer variabilidade genética, mesmo na autofecundação. Beleza isso? Então, eu vou colocar aqui mais um videozinho, pessoal, que esse aqui mostra numa animação mesmo todo esse processo, tá? E aí, eu vou acelerar aqui. Só um segundo aí, que esse tem de não poder usar a apresentação. Vamos lá. Eu vou partilhar aqui outra tela agora. Uma guia. Veja aí se vocês estão vendo aí. Não. Oi? Agora sim. Tá vendo aí no vídeo do YouTube? Apareceu agora. Oi? Tá uma tela inteira agora aí? Apareceu agora. Tá, eu vou dar um play aqui e vocês vão ver. Esse é todo o processo que ocorre para a formação, tá? Do novo indivíduo, para a formação das sementes, tá? Todo o processo, desde a polinização, fertilização, tá? Até a formação do embrião adulto, lá da formação da semente, tá? Então, bora lá. Eu vou dar uma play em inglês, mas dá para vocês entenderem as etapas ocorrendo. Aquilo mesmo que foi falado naquele videozinho bem curto, é mostrado passo a passo aqui agora, tá? Não vai dar certo, professor. Eu sou bom no inglês mesmo. Pode mandar aí. Não, vai ter que ser no inglês aí. Tá dando para ver aí? Vocês têm os estames, né? As estruturas florais, as sépalas, as pétalas, né? Os estames e o carpelo lá, a estrutura feminina. Aí são os estames. O filete, que une, né, ao receptáculo a antera, é o filete e a antera que forma a parte masculina, né? Aí a antera é onde é produzido o grão de pólen. Lá dentro onde será produzido o grão de pólen. Esse processo de produção é a microsporogênese, tá? Então, aí vai ser produzido o grão de pólen. Essa é a célula que vai dar origem, né, ao grão de pólen. Ela começou... Ela vai se dividir, né, lá dentro. Olha lá, se dividiu. Lembra desse processo? Um é o núcleo generativo, o outro vai formar o minto. Isso vem antes. Essa é aquela célula que vai gerar 4 grãos de pólen, né? Ela vai se dividir. Aí cada uma dessas vai dar origem. Olha lá. Cada uma delas deu origem a 4 estruturas que vão dar origem a grãos de pólen separados, tá? Então aí ocorreu a mitose, a meiose.
Aí ela se dividiu, aí é um N, cada célulazinha daquela é um N, né? Aí ela vai receber, né, o material que vai formar aquela estrutura que o grão de pólen tem característica, que é para grudar, ficar pregando, se fixar, né, lá no estigma. E ali dentro vai ocorrer uma outra divisão, que vai formar os dois núcleos, né? O núcleo que vai formar o tubo polínico e o núcleo que vai formar o núcleo generativo. Agora, ó. Então, ó, formou as células generativas, tá? E a célula que vai formar o tubo polínico. Essa vai formar o tubo polínico e essa as células generativas que vão promover a fecundação. Recebe lá hormônios, né, substâncias, que vão promover mudanças ali dentro, ó. E aí o grão de pólen vai ficar maduro, pronto para ir lá, né, ser liberado e ocorrer a fecundação. E aí vai começar a liberação dele. Acabou a microsporogênese aí. A antera vai sofrer uma modificação, ela se abre para liberar o grão de pólen. Ela se abre para o grão de pólen maduro agora, pronto, né? Agora ele é grão de pólen ser liberado. E essa é a parte feminina da flor, né? O carpelo, ovário, óvulo, estilete, né? E estigma. Aí é o estilete, né? O tubo que conecta o estigma, que é aquela parte, o receptáculo onde vai receber o grão de pólen, ao ovário, que vai levar até o óvulo. É aí que o tubo polínico cresce. Tá? Esse é uma flor é um ovário trilobado com 3 lóbulos, né? Se divide em 3, tá? Mas esse canal aí, esse tubo, é o estilete, é o que vai levar, onde o tubo polínico vai crescer, tá? Lá dentro está o óvulo, lá dentro do ovário. E aí o processo de formação do óvulo, tá? A macrosporogênese, ó, o processo de formação. Ali são os tecidos se formando, né? Aqui o integumento, nocelo, tá? E o saco embrionário aqui, ó. São 3 tecidos. O saco embrionário aqui. E uma regiãozinha vai ficar aberta chamada micrópila, que é onde o tubo polínico consegue entrar dentro do óvulo, tá? Então aí, ó, a formação do óvulo, do saco embrionário, ó. E essa regiãozinha chamada micrópila aqui, ó, esse buraquinho é onde o tubo polínico vai entrar levando os dois, as duas células generativas, os dois núcleos generativos, aqui vão promover a dupla fecundação aqui dentro. Esse é um óvulo adulto, maduro, tá? Pronto para ser fecundado. Ó, aí é o saco embrionário. Ó. Aqui nós temos 2 tecidos, vocês estão vendo? Ó? Esse de fora é o integumento, esse aqui é o nucelo, e aqui dentro é o saco embrionário. E aqui vão ocorrer divisões para formar lá as antípodas, a sinergine e a osfera e os núcleos polares aqui. Tá? Então vão ocorrer modificações, a gente vai ver agora. Ó. Vai se dividir, se dividir. E aí, olha o que acontece. Se divide esses das pontas de novo, ó.
Aí nós temos aqui os núcleos polares, que vão formar o endosperma, né? As antípodas e a sinérgide e a oosfera. A oosfera, junto com um dos núcleos generativos do grão de pólen, vão formar o óvulo, o embrião. E esses dois núcleos, aqui, tá, os núcleos polares, um N de cada, mais uma célula generativa do grão de pólen, vão formar o endosperma. Por isso que esse aqui eu digo que é 2N, que é um N do grão de pólen, um N dessa célula, e aqui o endosperma é 3N, né? 2 desses núcleos e um do grão de pólen. Aí a oosfera e as células da sinérgide, né? As células da antípoda que ficam do outro lado do óvulo e os núcleos polares, né? E toda essa estrutura é o saco embrionário, tá? É ele que vai formar, tá, o embrião ali dentro. Aí os dois processos de polinização e fertilização. Aí eu falei o quê? Polinização é a simples passagem do grão de pólen, né, para o estigma, para o receptáculo de uma flor. Essa é a polinização. Fertilização é quando o tubo polínico cresce e ocorre a migração, né, das células lá, dos núcleos generativos para dentro do ovário e promove a dupla fecundação, com os núcleos polares e com a oosfera. Esse é o processo de fecundação ou fertilização. Tá? Então, polinização é só a saída do grão de pólen até o receptáculo, o estigma. Tá? Fertilização ou fecundação é essa entrada dos núcleos das células generativas do pólen, promovendo a fecundação dentro do óvulo. Essa é a polinização. O grão de pólen atinge o estigma e aí ele tem que germinar. Está germinando. Isso é o tubo polínico. E lá dentro dele, quem que vai? Ó? A célula generativa, tá? E a célula do tubo ali, ó. Ele penetra aí no estilete e vai até o óvulo. Isso todo um conjunto de reações do metabolismo interno aí, ó, para que ocorra esse crescimento e o transporte desses núcleos até lá dentro do óvulo, tá? Esse videozinho é um pouco mais lento, mas ele é o mais didático possível. Mostra todo o processo.
Ele acha a micrópila e penetra dentro, tá, do óvulo. Ele penetra no óvulo e vai liberar os núcleos lá, pessoal. Olha lá, liberou. Os dois núcleos generativos. Ó. Um já se fecundou aqui, ó, pessoal. Deixa eu voltar só um tiquinho aqui, ó. Quando ele libera aqui, ó, um dos núcleos, uma das células, ó, se liga à osfera. Acabou de se ligar aqui, ó. Apareceu essa luzinha. Tum! Ocorreu aqui, ó, o momento mágico da vida, né? Puf! Formou o zigoto. Fecundou a osfera e formou o zigoto. A primeira fecundação. Depois vem a segunda, né? O outro núcleo generativo agora vai se fundir com os núcleos polares. Ocorreu a segunda fecundação, acabou de ocorrer a dupla fecundação. A primeira formou, né, o zigoto aqui, ó, a partir da fecundação de uma das células generativas com a oosfera, e a segunda fecundação, tá, ocorreu aqui da segunda célula generativa, ou núcleo generativo, com os núcleos polares do óvulo. Ocorreu a dupla fecundação, tá? E aí vai formar, na dupla fecundação, o endosperma primário, que é um tecido, um grupo de células que tem função para alimentar o zigoto que vai dar origem ao embrião. É ele que vai fornecer a energia, o alimento, para que ocorra a formação do embrião dentro ali do óvulo, tá? Ocorreu a dupla fertilização e esse óvulo vai sofrer, então, transformações, tá? São vários outros tubos polínicos, né? Crescendo, germinaram, né? Os grãos de pólen germinaram e eles fecundando ali, ó, os outros óvulos, tá? Aí o fruto e a semente. Lembrando que o fruto vai ser o ovário, né? Que vai se desenvolver. E a semente, aquele óvulozinho com aquelas três estruturas lá, que vai se transformar, né? O saco embrionário vai virar embrião, o tegumento da semente, e o nucelo, o tecido, né? Que vai promover a alimentação do tecido nutritivo da semente. Então, aí, ó, os três tecidos, ó, saco embrionário, nucelo e integumento. Aqui era a micrópila, já ocorreu a fertilização, a dupla fecundação. E esses três tecidos aqui, ó, pessoal, esses três tecidos, saco embrionário, nucelo e integumento, vão formar os três principais tecidos da semente. Né? Já vou falar para vocês já ouviram falar e vão ouvir o resto da vida. Que os três principais tecidos que compõem a semente são, de dentro para fora, embrião, endosperma e tegumento. Tá? Tegumento, proteção, endosperma, tecido de reserva para alimentação do embrião, e embrião, que é o indivíduo, a plântula em miniatura, que vai dar origem ao novo indivíduo.
Isso aí é o embrião sendo formado, tá? Está sendo alimentado pelo endosperma. Essa substânciazinha lá é o alimento que ele precisa para crescer ali dentro, para as células se dividirem, tá? E aí é formado, assim é formado o embrião. O endosperma está alimentando, está fornecendo energia para a formação do embrião. E o embrião vai ter 3 estruturazinhas básicas aqui que ele vai mostrar, ó. Que aqui, ó, vai formar a parte aérea, lá do outro lado a parte subterrânea, as raízes, e essa região central, né, é a que vai estar ligada aos cotilédonos. Essa região aqui é chamada de hipocótilo, tá? Porque ela vai ficar acima dos cotilédonos. Essa região é onde vai estar inserido o cotilédon, né? Por aqui que o cotilédon se insere ao embrião e é por aqui que vai passar o alimento que o embrião precisa, tá? Durante a sua fase de germinação e emergência, até produzir as primeiras folhas lá e ser autossuficiente, começar a produzir, né, a energia a partir da fotossíntese. Até ele atingir esse estágio, ele vai depender do material, da energia que está contida lá nos cotilédonos, que tem essa função de armazenar o embrião nessa fase de crescimento. Nessa região é onde ocorre a inserção dos cotilédonos no embrião. É por aqui que vai, né, ocorrer a transferência de energia para o embrião. Essa parte de baixo que ele vai mostrar agora é a região da radícula, tá? O hipocótilo é a parte acima dos cotilédonos que vai dar origem à parte aérea, as folhas e ramos, tá? Essa parte de baixo é a radícula, né, que vai formar as raízes. Ele começa a receber hormônios de fora que vai passar para modificação aqui, ó. Ele também produz hormônios que transformam quem? O ovário, onde ele está inserido, né, em um fruto. Aqui já ocorreu a divisão, ó. Isso aqui, ela é uma dicotiledônia ou eudicotiledônia agora. Tá? Então, ela tem 2 cotilédones, tá? 2 cotilédones. Então, ela é uma espécie eudicotiledônia, tá? Ainda era chamado de cotiledônia na época, agora é chamado de eudicotiledônia. A casca da semente é o tegumento, que foi formado pelo integumento. E a semente, quando está sendo formada, libera substâncias no ovário que promovem com que o ovário sofra essa modificação para formar o fruto, tá? E aí nós temos a etapa final, né, que o ovário já sofreu toda a modificação, formou o fruto, e aqui nós já temos o fruto maduro e as sementes também maduras, já atingiram a maturidade fisiológica. Quando é que eu sei que uma semente atinge a maturidade fisiológica, pessoal? Isso é importante para vocês saberem. Tá? Uma semente atinge a maturidade fisiológica quando ela se desliga da planta-mãe. Aquele é o momento que nós temos ali dentro o embrião com todo o máximo de energia possível para germinar e desenvolver. Naquele momento que ele se desprende da planta-mãe, o embrião já está pronto para a semente já está pronta para germinar, tá? Então seria esse o momento ideal para nós realizarmos a colheita da semente, quando ela atinge a maturidade fisiológica. Só que muitas vezes, na maioria das vezes, isso é impossível no campo. Tá? Um exemplo, o milho, por exemplo, atinge a maturidade fisiológica, ou seja, quando a semente do milho se desprende da espiga, tá? A umidade do grão está em torno de 40%, 50%.
Quer dizer o quê? A semente de soja, quando se desliga ali dentro da vagem, o teor de água, a umidade dela é muito alta. A planta ainda não terminou de senescer, ela ainda está verde, as vagens ainda estão parcialmente verdes. Na hora de fazer a colheita, eu vou ter problema. Eu só vou conseguir fazer a colheita a campo, tanto do milho quanto da soja, quando o teor de água diminuir, quando essas plantas senescerem, quando parte das folhas caírem, quando elas começarem a secar e quando a umidade da semente diminuir. Aí eu consigo fazer a colheita. Qual é a implicação disso? Atingiu a maturidade fisiológica, é o melhor momento para fazer a colheita, porque é quando o embrião está na melhor condição para desenvolver. Eu não consigo fazer naquele momento, tem que esperar para atingir a condição ideal de colheita a campo. Quando eu fico esperando no campo, o que acontece? A semente é higroscópica, ela absorve água e ela perde água para o ambiente. Se o tempo estiver seco, sem chuva, rapidamente ela seca, atinge a umidade ideal, eu colho, beleza. Eu não tenho grandes perdas, ou eu não tenho perdas do vigor e da capacidade de germinação dessa semente. Tá? Agora, se ela fica no campo e as condições climáticas ficam oscilando, temperaturas muito altas, ela seca muito rápido, aí vem chuva, absorve umidade, porque o ar fica úmido, molha a vagem, penetra a água dentro da semente, penetra a água na espiga, ou o que for. A semente absorve umidade de novo, não consigo colher. Espero uma condição ideal. Perde água, absorve, perde água. Até eu conseguir colher, a capacidade de germinação, o potencial germinativo, tá? E o vigor dessas sementes começam a diminuir. A partir do momento que a semente atingiu a maturidade, ela vai começar a perder capacidade germinativa e vigor. Se as condições forem boas, eu consigo colher elas ainda com alta capacidade germinativa e alto potencial, né, de vigor. Então, se as condições forem favoráveis, elas podem ficar no campo e eu consigo colher uma semente de qualidade. Agora, se as condições climáticas não forem boas, essa semente, uma vez se desligou da planta-mãe, vai estar lá. Absorve, perde água, umedece, fica em contato com doenças, com fungos, com insetos. Quanto mais tempo no campo, mais suscetível ao ataque de insetos, né? De doenças, ser acometida por doenças, maior é a chance de ocorrer um problema com essa semente. Então, a melhor fase seria para realizar a colheita quando atingir a maturidade. No campo é difícil, muito difícil fazer isso. No milho, o que se faz, né? Para tentar manter esse alto potencial germinativo e de vigor. Colhe-se o milho em espiga. Então, quando as sementes do milho atingiram a maturidade, quando forma a tal da pinta preta, quer dizer o quê? Que o cordãozinho umbilical da planta-mãe que alimentava a semente se rompe, ela está pronta, está madura. E aí é feita a colheita do milho em espiga. Então, colhe-se a espiga com as sementes ainda com alto teor de água e as espigas ainda verdes. Atingiu a maturidade, a espiga ainda está verde, a planta ainda está verde. Aí é feita a colheita da espiga. E as espigas depois são secadas, tá, em condições especiais, para não prejudicar a qualidade da semente. E aí sim é feita a debulha lá e separada a semente da espiga lá, da palha e do sabugo, tá? Algumas plantas dá para fazer isso, outras não. Eu tenho que ficar esperando condições adequadas para fazer a colheita, tá? Mas lembrem-se sempre, o melhor ponto fisiológico para colher a semente é quando a semente está pronta, atingiu maturidade, se desprendeu da planta-mãe. Naquele momento eu posso ir lá, colher aquela semente, plantar, que eu vou ter o melhor potencial daquela semente. Passado disso, esse potencial começa a se reduzir, tá? Pode se reduzir pouco, dependendo das condições climáticas, das condições de armazenamento, uma série de coisas, ou pode reduzir muito, dependendo dessas condições também. Se as condições forem favoráveis, eu consigo preservar, né, parte desse potencial. Eu ainda consigo sementes de qualidade, mas sempre com um potencial menor do que naquele momento que ela atingiu a maturidade. Tá? Deu para entender isso, não? Dá um alô aí, pessoal.
Vou botar a minha tela agora, Sim. a outra tela, né? Que é essa aqui. Deixa eu ir lá. Vamos voltar para cá. Então, tá? Aquele processo, esse vídeo mostra todo o processo de formação de sementes. É assim que uma semente é formada, tá? E eu vou falar aqui sobre mais alguns aspectos, né? Então, nós vimos que para formar a semente tem que ter polinização, não é? Tem que sair o grão de pólen de algum lugar e chegar no estigma para que o grão de pólen germine, para que leve as duas células ou núcleos generativos para dentro do óvulo e que ocorra a dupla fecundação da oosfera que vai formar o embrião e dos dois núcleos polares que vão formar o endosperma, tá? Então tem que ocorrer polinização. E a polinização pode ocorrer de duas formas, pessoal. Tá? Existem duas formas de ocorrer polinização. Existe a autopolinização, que leva à autofecundação, que eu chamo de plantas que têm autopolinização ou autofecundação, aquelas plantas onde o grão de pólen da mesma flor ou da mesma planta, que eu vou mostrar aqui embaixo, que tem a indireta também, fecunda, né? Ele poliniza e fecunda, né? O óvulo dela mesma. Tá? Isso é autopolinização ou autofecundação. E essas plantas que têm autopolinização e autofecundação, prioritariamente, 95% ou mais dessas plantas têm que sofrer autopolinização. Então, quando vocês ouvirem dizer que uma planta tem autopolinização, caso do arroz, da soja, tá? Inúmeras outras aí, planta feijão, outras plantas têm autopolinização. Quer dizer o quê? Que mais do que 95% da polinização e fecundação naquela espécie ocorre para fecundação. Mas por que 95% ou mais? Quer dizer que existe uma taxa que pode ocorrer fecundação cruzada, tá? Mesmo a planta sendo de autopolinização e autofecundação, pode ocorrer polinização e fecundação cruzada, ou seja, pode vir grão de pólen de outra planta, tá? E eu vou explicar como isso pode ocorrer. Então, a autopolinização, ou plantas de autopolinização, tem que ter 95% ou mais de plantas, né, de indivíduos que formem semente pela autopolinização e autofecundação. O que favorece na natureza essa autopolinização? Tá? Existem alguns mecanismos. O principal é esse chamado de cleistogamia. Tá? O que é essa cleistogamia? É um processo onde a polinização e fertilização ocorre antes da abertura do botão floral. Então, na soja, no feijão, em algumas espécies de leguminosas, na maioria delas, ocorre esse processo chamado de cleistogamia. O que é isso? As pétalas, né, que formam um botão floral, elas ainda estão fechadas, elas se fecham sobre as estruturas reprodutoras lá, as anteras, né, e o estigma, o androceu e o gineceu, elas estão fechadas, protegendo ali dentro. Não entra e não sai nada dali de dentro. Nesse momento ocorre o contato do pólen daquela flor, né? O grão de pólen sai da antera e entra em contato com o estigma, e aí ocorre a polinização e a fecundação. Então, ocorre antes de abrir o botão floral. Por que isso favorece? Porque com o botão floral fechado, a chance de vir um grão de pólen de outra flor e promover a polinização e a fecundação ali é muito pequena, tá? Então, esse processo que ocorre antes da abertura do botão floral, eu chamo de cleistogamia. Ocorre na soja, ocorre no feijão, tá? Em inúmeras outras espécies de leguminosas. Cleistogamia em muitas outras plantas, tá? Ocorre esse processo. Ocorre polinização e fertilização antes da abertura do botão floral. Então, o botão floral é que está protegendo tudo ali dentro, para não vir grão de pólen de fora. Pode acontecer polinização cruzada e vir de outra planta? Pode. Imaginem um caso. Vem um inseto e antes que o grão de pólen esteja maduro e antes que o estigma, né, esteja inviável, ou seja, tá tudo bonitinho ali dentro, vem um inseto e come a pétala, tá? O botão floral se alimenta das pétalas, abre um buraco ali. Aí toda aquela estrutura fica aberta, tá? E pode acontecer do grão de pólen não
do grão de pólen daquela planta não atingir o estigma e vir um grão de pólen de outra planta trazido pelo próprio inseto ou pelo vento ou por outro inseto e acabar promovendo a polinização daquela flor. Melhoramento genético de soja e de feijão é feito assim, pessoal. Tu abre, o melhorista vai lá na planta, escolhe a flor, o botão floral, sabe a data exata para lá tirar, abre o botão floral e aí ele promove, ele arranca, faz a emasculação, tira os estames dali, que ele não quer, né, ele não quer que ocorra autofecundação, tira e traz o grão de pólen da planta que ele quer e coloca em contato com o carpelo. O melhoramento genético de soja, de feijão é feito dessa forma. De ervilha e muitas outras leguminosas é feito assim, tá? Você traz o grão de pólen de outra flor para fazer a polinização e fertilização daquela flor, da planta que você deseja, tá? Faz isso antes, tá? Do grão das anteras daquela flor liberarem o grão de pólen. Então, você vai lá, abre, tira antes, né? O grão de pólen que você não quer ali e traz o grão de pólen de fora. Isso o homem faz no melhoramento genético e ocorre na natureza. Os insetos fazem isso sem saber, mas ocorre. Então, por isso que a taxa de polinização, autopolinização, polinização cruzada nunca é de 100%, porque sempre ocorrem chances de que ocorra uma polinização indesejada no meio daquela tipo de espécie. Se ela é de autopolinização, pode ocorrer polinização cruzada. Se ela é de polinização cruzada, pode ocorrer autopolinização, tá? Então, as taxas nunca são de 100%. E nós temos aqui um outro tipo de polinização, que é a polinização cruzada, né? Eu já mencionei aqui, é quando o grão de pólen sai de uma planta e vai polinizar e fecundar a flor de outra planta. Então, polinização cruzada, eu tenho plantas diferentes cruzando. Tá? Por isso que eu chamo de polinização e fecundação cruzada. São de plantas diferentes. Na autopolinização, eu tenho a polinização direta, que é quando ocorre na mesma flor. Na mesma flor, o grão de pólen da mesma flor poliniza e fecunda, tá? Ou a parte feminina dela mesma. Ou quando o grão de pólen da mesma planta poliniza e fecunda, tá? A parte feminina de outra flor na mesma planta, ocorre no mesmo indivíduo. Polinização direta ocorre na mesma flor, polinização indireta ocorre em flores diferentes do mesmo indivíduo. Polinização cruzada é entre indivíduos diferentes, entre plantas diferentes. Autopolinização na mesma planta pode ser na mesma flor, polinização direta. Pode ser em flores diferentes, polinização indireta. Polinização cruzada tem que ocorrer entre indivíduos diferentes. Se não for entre indivíduos diferentes, é polinização indireta, tá? Ou direta. Então, no caso da polinização cruzada, novamente eu tenho que a taxa de fecundação, de polinização e fecundação, que vem o grão de pólen de outro indivíduo, tem que ser maior do que 95%. Tá? Então, quando eu digo que uma planta é de polinização aberta ou polinização cruzada ou alógama, esse é o termo que nós vamos usar, e autopolinização é autógama, tá? Então, quando a planta é alógama ou de fecundação aberta ou de fecundação cruzada, ou polinização aberta ou polinização cruzada, obrigatoriamente 95% ou mais daquelas plantas tem que fazer polinização cruzada. Se tiver abaixo desses 95%, eu digo que elas são plantas intermediárias, tá? Que esse número varia de 5% até 95%. Esse número é variante. Então, essas plantas, espécies, que têm polinização, que variam acima de 5% e abaixo de 95% para um tipo de polinização, eu digo que elas são plantas intermediárias. Tá ok?